Boa noite. Muito bem. Então, vamos iniciar sossegando, serenando nossos pensamentos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, sintonizando com o nosso anjo de guarda, esse irmão querido que nos auxilia, desde antes da nossa encarnação até este momento. Obrigado, Senhor, por este planeta maravilhoso que nós estamos aqui reencarnando há muitas e muitas encarnações. Obrigado pela intuição, pela ajuda na superação dos nossos desafios. Obrigado, Mestre, por permitir que tenhamos experiências que nos fazem pessoas melhores. Que possamos aprender a perdoar, a respeitar as outras pessoas, as opiniões diferentes da nossa. Aprender a amar indistintamente a todos, encarnados, desencarnados. Pedimos que os nossos irmãos que foram ofendidos pelos nossos equívocos, que nos perdoem. Que todos nós estamos aprendendo. No aprendizado nós cometemos muitos erros. E todos juntos podemos crescer. Senhor, ilumine a cada um de nós para compreender a lição desta noite. E graças ao bom Deus. Graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, e a lição que caiu foi o maior mandamento. Muito bem. Então, a gente está lendo aqui, a gente está estudando o livro Memórias de um Suicida, escrito pelo Camilo Botelho. Cândido Botelho. Camilo Cândido Botelho, que na encarnação como Camilo Cândido Botelho, ele foi um escritor português. Ele era famoso, ele conseguia viver de poemas, de livros que ele escreveu, né? Então ele tinha grande fama, mesmo em vida, né? Porque às vezes a pessoa, alguns poetas, pintores, acabam ficando famosos depois que morre, né? Alguns pintores famosíssimos não eram valorizados durante a vida e depois que morreu perceberam que as obras deles eram revolucionárias e por serem revolucionárias eles não eram compreendidos então obras que são muito valiosas e eles morreram de fome. Não foi o caso do Camilo, né, que foi reconhecido em vida das suas obras, ele conseguia viver dos seus livros, né? Mas, infelizmente, como diz o livro aí, ele, com uma certa idade, adquiriu uma cegueira, né? Ficou cego e acabou dando um tiro na cabeça, cometeu suicídio, né? Então, aqui são as memórias dele do mundo espiritual. E a gente leu na semana passada sobre o Vale dos Suicidas, e hoje a gente continua falando, né, sobre os réprobos, né? Então, nesse capítulo a gente fala um pouquinho mais sobre isso, para no próximo capítulo ele ser resgatado, né, no Hospital Maria de Nazaré.
Vamos. Os réprobos, segundo capítulo. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista de minha vaidade, acreditava glorificando-me à fronte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo a fim de me chicotearem a alma de descrente e revel com merecida justiça. As primeiras ondas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo passaram-me sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Meu espírito rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades que traduzem o eu racional, paralisaram-me como se indescritível cataclismo houvesse desbaratado o mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que sobre meu ser acabara de cair. Foi como se aquele estampido maldito que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que, descerrando os véus da memória, como nesse instante revivo o passado escrável, tivesse dispersado uma a uma as moléculas em que meu ser constituísse a vida. A linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis para definir as impressões absolutamente inconcebíveis que passam a contaminar o eu de um suicida logo às primeiras horas que se seguem ao desastre, as quais sobem e se avolumam, envolvem em complexos e se radicam e cristalizam num crescendo que traduz estado vibratório mental que o homem não pode compreender, porque está fora de sua possibilidade de criatura que, mercê de Deus, que se conservou aquém dessa anormalidade. Para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor. Nessas primeiras horas, que por si mesmas constituíram a configuração do abismo em que se precipitou, não se representassem apenas o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violou o suicida, semi-inconsciente, adormentado, desacordado, sem que, para maior suplício, se lhe obscureça de toda a percepção dos sentidos, sente-se dolorosamente confundido, nulo, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos,
violentamente atingidos pelo malvado acontecimento. Paradoxo turbilhonam em volta dele, afligindo-lhe até na tenuidade das percepções com martirizantes garíndolas de sensações confusas. Perde-se no vácuo, ignora-se. Quando a gente desencarna, a gente passa, todos nós que desencarnamos, por um meio ou outro, a gente passa por alguma perturbação. Essa perturbação pode ser curta ou longa. No caso do suicida, também essa perturbação dele é mais longa. Então, ele cometeu suicídio. Ele deu um tiro na cabeça. Então, é esse estampido que ele fala no texto, né? O estampido, ou seja, o barulho do tiro que ele deu na cabeça. Normalmente, os suicidas vivem o momento do suicídio muitas e muitas e muitas vezes. Então, esse ato, né, que ele se arrepende depois da morte, fica rememorando na frente dele. Então, ele fica escutando o estampido constantemente. Pessoas que se atiram de um prédio, eles ficam vendo a imagem dele se jogar do prédio muitas e muitas e muitas vezes. Então, o momento do suicídio acaba sendo uma tortura ainda, ajudando a tortura maior para a pessoa que comete o suicídio. Então, ele fala que as pessoas que cometem suicídio estão desesperadas por dinheiro, por paixões, por doenças, por uma série de problemas, né? E por não acreditarem na vida após a morte, as pessoas cometem o suicídio pensando em se livrar, né, de uma dor, seja ela qual for. Mas, depois dessa perturbação que passa, ele acorda num lugar onde ele está sofrendo ainda mais do que ele sofria encarnado. Né? Então, realmente, o suicídio não vale a pena. Infelizmente, nos próximos anos, né, o suicídio vai aumentar muito, segundo o Divaldo falou. Né? As depressões, os suicídios, né? A gente está passando por essa transição planetária e, infelizmente, vamos ter muitos suicidas. Então, a gente tem que estar preparado para conversar com as pessoas que passam por depressões, passam por dificuldades, para a gente ajudar essa pessoa a sair dessa situação, né? Para não chegar a cometer esse ato que é realmente triste. Não obstante, a terra acovarda-se, sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu, deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhes eram permitidas praticar, desnorteia-se, entrevendo que avançou demasiadamente para além da demarcação traçada pela razão. É o traumatismo psíquico, o choque nefasto que o dilacerou com suas tenazes inevitáveis e o qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de urges e lágrimas,
decênios de rijos testemunhos até que se reconduza às vias naturais do progresso, interrompidas pelo arbitrário e contraproducente. Pouco a pouco, senti ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei meu próprio espírito após a queda do corpo físico, o atributo máximo que a paternidade divina impôs sobre aqueles que, no derredor dos milênios, deverão refletir sua imagem e semelhança, a consciência, a memória, o divino dom de pensar. Senti-me enregelar de frio, tiritava, impressões incômodas de que vestes de gelo me apegavam ao corpo, provocou-me inavaliável mal-estar. Faltava-me aos demais o ar para o livre mecanismo dos pulmões, o que me levou a crer que, uma vez que eu me desejara furtar a vida, era a morte que se aproximava com o seu cortejo de sintonias dilacerantes. Odores fétidos, nauseabundos, todavia, revoltavam-me brutalmente o olfato. Dor aguda, violenta, enlouquecedora, arremeteu-se instantaneamente pelo meu corpo por inteiro, localizando-se particularmente no cérebro e iniciando no aparelho auditivo. Presa de convulsões indescritíveis de dor física, levei a destra ao ouvido direito. O sangue corria no orifício causado pelo projétil da arma de fogo de que me servira para o suicídio e manchou-me as mãos, as vestes, o corpo. Eu nada enxergava, porém. Convém recordar que meu suicídio derivou-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças. Injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver, para que me fosse dado obter pelo trabalho a subsistência honrada e ativa. Sentia-me, pois, ainda cego, e para o cúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me ferido. Tão somente ferido e não morto, porque a vida continuava em mim como antes do suicídio. Passei a reunir ideias, malgrado meu, revi minha vida em retrospecto até a infância, sem mesmo omitir o drama do último ato, programação extra, sob minha inteira responsabilidade. Sentindo-me vivo, averiguei consequentemente que o ferimento que em mim mesmo fizera, tentando matar-me, fora insuficiente, aumentando assim os já tão grandes sofrimentos que desde longo tempo me vinham perseguindo a existência. Então, provavelmente, ele ainda não tinha percebido que ele tinha morrido, né? Ele percebe que ele está ferido, né? Mas muitas pessoas, né, acordam do outro lado e não percebem, né, ignoram que estão mortos. Também é muito frequente, né, a causa do suicídio, a ferida do suicídio, né, ter sensações no mundo espiritual. Então, no caso, ele deu um tiro na cabeça. Então, ele sentia o sangue escorrer continuamente. Ok? Então, por que isso? Porque a própria consciência dele, né, a culpa que ele se impõe, faz com que isso aconteça. Então, pessoas que se suicidam com envenenamento, sente, ou, né, uma coisa corrosiva, sente aqui toda a parte da garganta, toda corroída, durante muito tempo.
É um efeito do suicídio. Então, é assim que a pessoa imagina, né? E o ato do suicídio acaba se ficando, então esse sangue escorrendo para ele, ele vai permanecer durante um bom tempo, até que a consciência fique mais tranquila. A mesma coisa, foi cego, né? Ele morreu cego, ele se suicidou porque estava cego, né? E ele, lá no mundo espiritual, continua cego, porque ele se imagina cego. Ele ficou cego porque o corpo físico dele teve problemas. Ele não precisaria estar cego no mundo espiritual, mas a consciência dele pesada faz com que ele não enxergue. E outra coisa ele fala, não, a cegueira foi uma prova muito maior do que as minhas forças. Na verdade, provavelmente, antes de ele reencarnar, ele sabia que ele ficaria cego. Né? Então ele cometeu atos em vidas anteriores que ele precisava passar pela cegueira para reparar os erros do passado. E ele concordou com a cegueira. Ele falou, pode mandar a cegueira, eu tiro de letra, eu vou fácil. E quando chegou a cegueira, ele não suportou. Supus-me preso a um leito de hospital ou em minha própria casa. Mas a impossibilidade de reconhecer o local, pois nada havia, os incômodos que me afligiam, a solidão que me rodeava, entram a me angustiar profundamente, enquanto lúgubres pressentimentos me avisavam de que acontecimentos irremediáveis não haviam confirmado. Bradei por meus familiares, por amigos que eu conhecia, afeiçoados bastante para me acompanharem em momentos críticos. O mais surpreendente silêncio continuou enervando-me. Indaguei, mal-humorado por enfermeiros, por médicos que possivelmente me atenderiam, dado que não me encontrasse em minha residência e sim retido em algum hospital, por serviçais, criados, fosse quem fosse, que me obsequiar pudessem, abrindo as janelas do aposento onde me supunha recolhido, a fim de que correntes de ar purificado me reconfortassem os pulmões, que me favorecessem coberturas quentes, acendessem a lareira para amenizar a gelidez que me entorpecia os membros, providenciando bálsamo às dores que me suplicavam o organismo, e alimento e água, porque eu tinha fome, eu tinha sede. Com espanto, em vez de respostas amistosas, porque tanto suspirava e que minha audição distinguiu, passadas algumas horas, foi um vozerio ensurdecedor que, indeciso e longínquo a princípio, como a destacar-se de um pesadelo, definiu-se gradativamente até positivar-se em pormenores concludentes. Era um coro sinistro de muitas vozes confundidas em atropelos, desnorteadas como aconteceria numa assembleia de loucos. No entanto, estas vozes não falavam entre si, não conversavam. Blasfemavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam enfurecidas, gemiam, estertoravam, choravam desoladamente, derramando pranto hediondo que, pelo tono de desespero com que
se particularizava, suplicavam raivosas socorro e compaixão. Aterrado, senti que estranhos empuxões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influenciações abomináveis, provindas desse todo que se revelava através da audição, estabelecendo corrente similar entre meu ser super excitado e aquele cujo vozerio eu distinguia. Esse coro em sócrono, rigorosamente observado e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que, reunindo todas as forças de que poderia o meu espírito dispor de tão molesta situação, movimentei-me no intuito de afastar-me de onde me encontrava para local em que não mais o ouvisse. Tateando nas trevas, tentei caminhar, mas dir-se-ia que razões vigorosas plantavam-me naquele lugar, mas dir-se-ia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido e gelado em que me deparava. Não podia despegar-me. Sim, eram cadeias pesadas que me escravizavam através de cheias de seiva que me atinham griletado naquele extraordinário leito por mim desconhecido, impossibilitando-me o desejado afastamento. Aliás, como fugir se estava ferido, desfazendo-me em hemorragias internas, manchadas as vestes de sangue e cego, positivamente cego? Como apresentar-me a público em tão repugnante estado? A covardia. Então, de novo, ele demonstra que ele não sabia que estava desencarnado, né? Ele estava cego, ouvia as reclamações de todos os espíritos, também suicidas, que estão lá no vale, né? E ele ele quer se afastar, mas ele está cego, não sabe onde está. Ele acha que está em casa ou no hospital e ninguém atende ele. Além de não atender, aí tem aqueles barulhos, né? Aquelas pessoas reclamando. Então, ele está numa situação que não tem ajuda, está todo mundo reclamando, todo mundo passando pelos mesmos sofrimentos. Por isso que é um lugar de sofrimento. Então, a gente sabe que, naturalmente, quando a gente desencarna, a gente vai naturalmente para a nossa faixa vibratória. Né? Então, se a gente quer, quando desencarnar, ir para um lugar bom, a gente tem que ter bons pensamentos, boas atitudes. Nesse caso, ele acabou cometendo suicídio para se livrar de um problema físico, né? E ele vai para um lugar onde tem muitas pessoas que fizeram o mesmo ato, muitas pessoas suicidas, e todas elas estão passando por esse sofrimento. A covardia, a mesma hidra que me atraíra para o abismo em que agora me convulsionava, alongou-se ainda mais meus tentáculos inacessíveis e colheu-me irremediavelmente. Esqueci-me de que alongou ainda mais meus tentáculos inacessíveis e colheu-me insaciáveis, desculpa. Eu vou ler de novo esse parágrafo.
A covardia, a mesma hidra que me atraíra para o abismo em que agora me convulsionava, alongou ainda mais seus tentáculos insaciáveis e colheu-me irremediavelmente. Esqueci-me de que era homem ainda uma vez, que me cumpria lutar para tentar a vitória, fosse a que preço fosse de sofrimento. Reduzi-me, por isso, à miséria do vencido. E, considerando insolúvel a situação, entreguei-me às lágrimas e chorei angustiosamente, ignorando o que tentar para o meu socorro. Mas, enquanto me fazia em prantos, o coro de louco sempre o mesmo, trágico, funéreo, regular como o pêndulo de um relógio, acompanhava-me com singular similitude, atraindo-me como se emanado de irresistíveis afinidades. Insisti no desejo de me furtar a terrível audição. Após esforços desesperados, levantei-me. Meu corpo enregelado, os músculos retesados por entorpecimento geral, dificultavam-me sobremodo o intento. Todavia, levantei-me. Ao fazê-lo, porém, cheiro penetrante de sangue e vísceras putrefatos reacendeu em torno, repugnando-me até as náuseas. Partia do local exato em que eu estivera dormindo. Não compreendia como poderia cheirar tão desagradavelmente o leito onde me achava. Para mim, seria o mesmo que me acolhia todas as noites. E, no entanto, que de odores fétidos me surpreendiam agora. Atribuí o fato ao ferimento que fizera na intenção de matar-me, a fim de explicar-me, de algum modo, a estranha aflição, ao sangue que corria, manchando-me as vestes. Realmente, eu me encontrava empastado de peçonha, como um lodo asqueroso que dessorasse de meu próprio corpo, empanando incomodativamente a indumentária que usava, pois com surpresa surpreendi-me trajando cerimoniosamente, não obstante, retido num leito de dor. Mas, ao mesmo tempo em que assim me apresentava as satisfações, confundia-me na interrogação de como poderia assim ser, visto não ser cabível de um simples ferimento, mesmo a quantidade de sangue espargido pudesse tresandar a tanta podridão, sem que meus amigos e enfermeiros deixassem de providenciar a devida higienização. Inquieto, tateei na escuridão com o intuito de encontrar a porta de saída que me era habitual, já que todos me abandonavam em hora tão crítica. Tropecei, porém, em dado momento, num montão de destroços e instintivamente curvei-me para o chão, a examinar o que assim me interceptava os passos. Então, repentinamente, a loucura irremediável apoderou-se de minhas faculdades e entrei a gritar e a uivar, qual demônio enfurecido, respondendo na mesma dramática tonalidade a macabra sinfonia cujo coro de voz não cessava de perseguir minha audição, em interminências de angustiante expectativa. O montão de escombros que era nada menos do que a terra de uma cova recentemente fechada. Não sei como, estando cego, pude entrever em meio às sombras que me rodeavam o que existia em torno. Eu me encontrava num cemitério.
Os túmulos, com suas tristes cruzes em mármore branco ou madeira negra, ladeando imagens sugestivas de anjos pensativos, alinhavam-se na imobilidade majestosa do drama em que figuravam. A confusão cresceu. Por que me encontraria ali? Como viera, pois, nenhuma lembrança me ocorria, e o que viera fazer sozinho, ferido, dolorido, extenuado? Era verdade que tentaras o suicídio, mas sussurro macabro, qual sugestão irremovível da consciência, esclarecendo a memória aturdida pelo ineditismo presenciado, percutiu estrondosamente pelos recôncavos alarmados do meu ser. Não quiseste o suicídio? Pois aí o tens. Então, ele está passando aí, ele está cego, mas ele consegue perceber que ele está num cemitério, que tem lápides, que tem cruzes, que tem figuras, ele descreve cores, né? Então, na verdade, ele está cego, mas ele tem a percepção, tem algumas sensações, algumas intuições que dizem respeito aonde ele está. Então, ele percebe que ele tropeçou num túmulo, ele começa a gritar, né? Ele começa a ficar mais louco do que ele já está. A gente sabe que nós sabemos que nós temos uma quantidade, alguns litros de sangue no corpo. Se por acaso o nosso sangue sair, né, por algum ferimento, né, depois de você perder alguma certa quantidade de sangue, já era, né? Você morre também, né? Tem pessoas que cometem suicídio cortando os pulsos, né? Aí começa a sair sangue, e a pessoa morre por falta de sangue. No caso dele, ele está no mundo espiritual, né? Então ele imagina o sangue escorrendo. Ele sente aquela podridão do sangue, né? Ele sente aqueles cheiros horríveis. Mas é tudo reflexo da mente dele. Todo o Vale dos Suicidas, por quem foi criado? Quem criou o Vale dos Suicidas? Os próprios suicidas. Os próprios suicidas. Tudo que ele está descrevendo são criações mentais das pessoas que habitam o local. Então, são criações. Eu já comentei aqui uma vez que, não sei que, acho que é um livro do André Luiz, eu acho. Uma pessoa fala, eu tenho fome, no mundo espiritual. Aí alguém, né, algum espírito bondoso vai lá, cria, né, mentalmente, cria um alimento. E esse alimento, ele dá, nesse prato, ele dá para essa pessoa que está gritando que está gritando de fome. Quando a pessoa pega o prato na mão, ela pega aquele prato e joga na parede. Mas você não está com fome? Estou dando alimento para você, por que você está jogando na parede? Porque no momento que ele toca o prato, aqueles alimentos criados pelo outro espírito se transformam automaticamente em restos de pessoas. Mas por que isso? Porque ele, quando estava encarnado, ele acabou matando muitas pessoas e
fazendo picadinho. Então, a consciência dele estava culpada sobre isso. Então, quando ele pega um prato cheio de comida no mundo espiritual, ele automaticamente, a culpa dele, a consciência de culpa, faz com que ele crie aquelas imagens. Aí ele pega por repulsão, joga na parede. E continua falando de fome. Né? E aqui no caso, né, ele reclama de tudo isso e acaba vindo na mente dele. Não quisesse suicídio? Pois aí o tens. Né? Porque até agora ele acredita estar encarnado. Porque ele se sente vivo. Apesar dos ferimentos, apesar do cemitério, apesar de tudo, ele ainda acha que está encarnado. Mas como assim? Como poderia ser se eu não morrera? Acaso não me sentia ali vivo? Por que então sozinho, imerso na solidão tétrica da morada dos mortos? Os fatos irremediáveis, porém, impõem-se aos homens como aos espíritos uma majestosa naturalidade. Não concluíra ainda minhas ingênuas e dramáticas interrogações e vejo-me a mim próprio, como à frente de um espelho, morto, estirado num ataúde em franco estado de decomposição, morto dentro de uma sepultura, justamente aquela sobre a qual acabava de me tropeçar. Fugi espavorido, desejoso de ocultar-me de mim mesmo, obsidiado pelo mais tenebroso horror, enquanto gargalhadas estrondosas de indivíduos que eu não lograva enxergar explodiam atrás de mim e o coro nefasto perseguia meus ouvidos torturados para onde quer que me refugiasse. Como louco que realmente me tornara, eu corria, enquanto os meus olhos cegos se desenhava a hediondez satânica do meu próprio cadáver, apodrecendo no túmulo, empastado de lama gordurosa, coberto de asquerosas lesmas que vorazes lutavam por saciar em suas póstulas a fome inextinguível que trazia, transformando-o no mais repugnante e infernal monturo que me fora dado conhecer. Quis furtar-me à presença de mim mesmo, procurando incidir no ato que me desgraçara, isto é, reproduzir a cena patética do meu suicídio mentalmente, como se por uma segunda vez buscasse morrer, a fim de desaparecer na região do que, na minha ignorância dos fatos de além-morte, eu supunha o eterno esquecimento. Mas nada havia capaz de aplacar a malvada visão. Ela era antes verdadeira, imagem perfeita da realidade que sobre o meu físico espiritual refletia e por isso me acompanhava para onde quer que eu fosse. Perseguia minhas retinas sem luz, invadia minhas faculdades anímicas imersas em choques e se impunham à minha cegueira de espírito caído em pecado, suplicando-me sem remissão. Na fuga precipitada que empreendi, ia entrando em todas as portas que encontravam abertas, a fim de ocultar-me em alguma parte. Mas de qualquer domicílio a que me abrigasse, na insensatez da loucura que me enredava, era enxotado a pedradas, sem poder distinguir quem, com tanto desrespeito, assim me tratava. Vagava pelas ruas tentando aqui,
tropeçando além na mesma cidade onde meu nome era endeusado como o de um gênio, sempre aflito e perseguido. A respeito dos acontecimentos que com minha pessoa se relacionavam, ouvi comentários destilados em críticas mordazes, irreverentes ou repassados de pesar sincero pelo meu trespasse que lamentavam. Tornei-a minha casa. Surpreendente desordem estabelecera em meus aposentos atingindo objetos de meu uso pessoal, meus livros, manuscritos e apontamentos, os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro, o que muito me enfureceu. Disse-ia que se dispersara tudo. Encontrei-me estranha em minha própria casa. Procurei amigos, parentes a que me afeiçoara. A indiferença que lhes surpreendi em torno da minha desgraça chocou-me dolorosamente, agravando meu estado de excitação. Dirigi-me, então, a consultórios médicos. Tentei fixar-me em hospitais, pois que sentia febre e loucura. Supremo mal-estar torturava meu ser, reduzindo-me a desabor estado de humilhação e amargura. Mas, a toda parte que me dirigia, sentia-me insocorrido. Negavam-me atenções, despreocupados e indiferentes, todos ante minha situação. Em vão, objurgatórios azedas saíam de meus lábios, acompanhadas da apresentação por mim próprio, feita do meu estado e das qualidades pessoais que meu incorrigível orgulho reputava irresistíveis. Pareciam alheios às minhas insistentes agauravias, ninguém me concedendo sequer o favor de um olhar. Aflito, insofrido, alucinado, absorvido meu ser pelas ondas de agoirantes amarguras, em parte alguma encontrava possibilidade de estabilizar-me a fim de lograr conforto e alívio. Faltava-me alguma coisa irremediável. Sentia-me incompleto. Eu perdera algo que me deixava assim, entonteado, e essa coisa que eu perdera, parte de mim mesmo, atraía-me para o local em que se encontrava com as irresistíveis forças de um imã. Chamava-me imperiosa irremediavelmente. E era tal a atração que sobre mim exercia tal o vácuo que em mim produzira esse irreparável acontecimento. Tão profunda a afinidade verdadeiramente vital que a essa coisa me unia, que não sendo possível de forma alguma fixar-me em nenhum local para que me voltasse, tornei ao sítio tenebroso de onde viera o cemitério. Essa coisa cuja falta assim me enlouquecia era o meu próprio corpo, o meu cadáver, apodrecendo na escuridão de um túmulo. Essa nota eu não percebi. Certa vez, há cerca de 20 anos, um dos meus dedicados educadores espirituais, Charles, levou-me a um cemitério público do Rio de Janeiro, a fim de visitarmos um suicida que rondava
os próprios despojos em putrefação. Escusado será esclarecer que tal visita foi realizada em corpo astral. O perispírito do referido suicida, hediondo qual demônio, infundiu-se-me pavor e repugnância. Apresentava-se completamente desfigurado e irreconhecível, coberto de cicatrizes. Tantas cicatrizes quanto haviam sido os pedaços a que ficara reduzido o seu envoltório carnal, pois o desgraçado jogara-se sobre as rodas de um trem de ferro, ficando despedaçado. Não há descrição possível para o estado de sofrimento desse espírito. Estava enlouquecendo, atordoado por vezes furioso, sem se poder acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse a sua imensa desgraça. Tentamos falar-lhe, não nos ouvia. E Charles, tristemente, com atento, indefinível de ternura, falou: aqui só a prece terá virtude capaz de se impor. Será o único bálsamo que poderemos destilar em seu favor, santo bastante para, após certo período de tempo, poder aliviá-lo. E essas cicatrizes? Perguntei, impressionado. Só desaparecerão, tornou Charles, depois da expiação do erro, da reparação em existências amargas que requererão lágrimas ininterruptas, o que não levará menos de um século, talvez muito mais. Que Deus se amercê dele, porque até lá, durante muitos anos, orei por esse infeliz irmão em minhas preces diárias. Essa nota é da médium. Isso, da Ivone Pereira. É. Então, quando uma pessoa, então, comete suicídio, o que a gente tem que fazer por ela é orar. A pessoa vai estar sofrendo? Sim. Mas essas preces, essas orações que a gente faz pelo suicida, ajudam a aliviar o sofrimento. No caso desse espírito que a Ivone conheceu no cemitério, ela rezou diariamente por ele. Com certeza, ele recebeu essas orações e foi aliviado no sofrimento. Continua sofrendo, mas sofreu um pouco menos. O Divaldo conta também que ele ficou sabendo de um suicida no jornal e também ele orou por ele durante muitos e muitos anos. Até que, um certo momento, entra um espírito no quarto do Divaldo para agradecer as orações. E ele falou: eu sou o suicida que você ora há tanto tempo. Então, eu vim agradecer todas as orações que você fez por mim, que me ajudaram muito. Então, as orações ajudam muito. Então, se a gente conhecer alguma pessoa que cometeu suicídio, né, mandem vibrações de amor para ela, pensem com muito carinho, pensando em que ela seja ajudada, seja auxiliada, para que o sofrimento que ela vai passar seja um pouco menor. Debrucei-me soluçante e inconsolável sobre a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais e estorci-me em apavorantes convulsões de dor e de raiva, rebolcando-me em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que, não obstante, continuava vivo e sofrendo, mas muito mais do que sofria antes, superlativamente, monstruosamente,
mais do que antes do gesto covarde e impensado. Cerca de 2 meses vaguei desnorteado e tonto em atribulado estado de incompreensão. Ligado ao fardo carnal que apodrecia, viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano, amargura que, aliada aos demais incômodos, me levava a obstantes desesperações. Revoltas, blasfêmias, crises de furor acometiam-me como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações, assim coroando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas. Via fantasmas perambulando pelas ruas do Campo Santo, não obstante minha cegueira, chorosos e aflitos, e por vezes terrores inconcebíveis sacudiam-me o sistema vibratório a tal ponto que me reduziam a singulares estados de desmaio, como se, sem força para continuar vibrando, minhas potências anímicas desfalecessem. Desesperado em face do extraordinário problema, entregava-me cada vez mais ao despejo, ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo, a fim de não mais interrogar-me sem lograr lucidez para responder, incapaz de raciocinar que, em verdade, o corpo físico material, modelado no limo putrescível da terra, será realmente aniquilado pelo suicídio. E que o que agora eu sentia confundir-se com ele, porque solidamente a ele unido por leis naturais de afinidade que o suicídio absolutamente não destrói, era o físico espiritual, indestrutível e imortal, organização viva, semimaterial, fadada a elevados destinos, a porvir glorioso no seio do progresso infindável. E relicário onde se arquivavam, qual o cofre, se encerrasse valores nossos, nossos sentimentos e atos, nossas realizações e pensamentos, envoltório que é da centelha sublime que rege o homem, isto é, a alma eterna e imortal, como aquele que de si mesmo a criou. Ou seja, o perispírito, né? Então, o nosso corpo espiritual. Então, ele está descrevendo aí o corpo espiritual, o perispírito. Então, todas essas deformações, os problemas, o sangue saindo, tal, é no perispírito. A gente sabe todas as qualidades do perispírito, guardam memórias, lembranças, todas as nossas ações são arquivadas nesse nosso perispírito, né? Então, realmente, ele está descrevendo tal, e quando a pessoa desencarna, ela ainda fica ligada. Quando a gente morre naturalmente, né? Você se desvincula do corpo naturalmente. Então, você, por velhice, foi lá e desencarnou. Ok. Se existe qualquer ligação entre o corpo físico e o material, o próprio anjo de guarda vai lá e dissipa, e desfaz qualquer ligação. Se existe alguma energia vital, né? Se existe algum fluido vital no corpo físico ainda, né? Eles vão lá e dispersa esse fluido na natureza. O que não acontece com o suicídio, né? Ainda tem a energia, um fluido vital em abundância, e ainda há uma ligação entre o perispírito e o corpo. Por isso que os suicidas acabam sentindo a degradação do corpo.
Então, o corpo está assim, a gente sabe que naturalmente o corpo se degrada, se desfaz, e o suicida acaba sentindo essa degradação. O que não acontece com uma pessoa que morre naturalmente, porque não há mais nenhuma vinculação entre o perispírito e o corpo. No caso do suicida, infelizmente acontece. Por isso que ele se encontra no cemitério, ele ainda está preso ao corpo através dos laços, né? Perispírito, corpo. Então ele sente os bichinhos comendo o corpo. Certa vez em que ia e vinha, tateando pelas ruas, irreconhecível, e amigos e admiradores. Pobre cego, humilhado no além-túmulo, graças à desonra de um suicida, mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz em que me debatia, angustiado fantasma, vagabundo, sem lar, sem abrigo no mundo imenso, no mundo infinito, no mundo infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis, que também os há entre desencarnados, perseguido por entidades perversas, bandoleiros da erraticidade que gostam de surpreender com ciladas odiosas, criaturas das condições amargurosas em que me via para escravizá-las e com elas engrossar as fileiras obsessoras que desbaratavam as sociedades terrenas e arruinavam os homens, levando-os a tentações mais torpes através de influenciações letais. Ao dobrar de uma esquina, deparei com certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Era noite, pelo menos eu assim o supunha, pois, como sempre, as trevas envolviam-me, e em tudo o que venho narrando, percebia mais ou menos bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção dos sentidos do que mesmo pela visão. Aliás, eu me considerava cego, mas não me explicando até então como, destituído do inestimável sentido, possuía, não obstante, capacidade para tantas torpezas e enxergar, ao passo que não a possuía sequer para reconhecer a luz do sol e o azul do firmamento. Essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha exercendo consertando o coro sinistro que me aterrava, tendo-a eu reconhecido, porque no momento em que nos encontramos, entrou a uivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias diante das quais as minhas seriam meros gracejos. Tentei recuar, fugir, ocultar-me dela, apavorado por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado, malgrado meu. E tal era a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras. Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao meu redor, e era que estávamos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. A multidão acabava de ser aprisionada. A cada momento, juntava-se a ela
outro e outro vagabundo, como acontecera comigo, e que, do mesmo modo, não mais poderiam sair. Dir-se-ia que esquadrão completo de milicianos montados conduzia-nos à prisão. Ouviam-se patadas dos cavalos sobre o lajeado das ruas e lanças afiadas luziam na escuridão, impondo temor. Protestei contra a violência de que me reconhecia alvo. Em altas vozes, bradei que não era criminoso e dei-me a reconhecer enumerando meus títulos e qualidades. Mas os cavalheiros nem me ouviam, não se dignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculo intransponível. À frente do comandante, abrindo caminho dentro das trevas, empunha-se um bastão do alto, do qual flutuava a pequena flâmula, onde adivinhávamos uma inscrição. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la, ainda que o desespero que nos vergastavam permitisse pausa para manifestarmos tal desejo. A caminhada foi longa, frio cortante enregelava-nos. Misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante e participei da atroz sintonia de blasfêmia e lamentações. Pressentíamos que bem seguro estávamos e jamais poderíamos escapar. Tocados vagarosamente, sem que o único monossílabo lograsse-nos arrancar aos nossos condutores, começamos finalmente a caminhar penosamente por um vale profundo, onde nos vimos obrigados a enfileirar-nos de 2 a 2, enquanto faziam idêntica manobra os nossos vigilantes. A gente percebe que em vários momentos no texto ele cita que ele é uma pessoa famosa, que ele é um escritor de renome, que ele é conhecido, né? Em vários momentos ele quer mostrar que ele é uma pessoa importante e quer receber ajuda. Em outros momentos, ele se encontra numa situação tão... Ele percebe que se encontra numa situação tão deplorável que ele não quer ser reconhecido, né? Nos dois casos, é o orgulho dele que está mandando, né? Então, o orgulho dele ser uma pessoa conhecida e o orgulho dele não ser reconhecido para não ver a situação que ele se encontra. Então, ele está, primeiramente, ele não sabe da desencarnação, não reconhece a desencarnação, e muitos espíritos acabam, mesmo percebendo que desencarnaram, acabam negando que desencarnaram, não querem acreditar que desencarnaram, né? E ele, nesse momento, ele percebe, né, que tá desencarnado e aceita isso, né? Outra coisa quando ele escreve esse livro, né, antes de ser publicado, né, através da Ivone, a primeira versão psicografada, ele, de vergonha, ele não fala o nome dele. Então, ele dá um pseudônimo, não sei exatamente como é que ele fez, mas ele não fala que ele é o Camilo o Botelho, Cândido Botelho. Esse livro, antes de ser publicado, ele fica engavetado, né, por alguns anos, né, e na revisão feita pelo espírito do Leon Denis, anos depois da escrita, né, e que o Camilo
ele está encarnando, ele pede ao Leon Denis para fazer a revisão. E nessa revisão, né, o Camilo fala para revelar o nome dele. Então, quando ele escreve o livro, na psicografia, ele, com vergonha ainda do suicídio, ele esconde. Mas, na revisão, o Camilo fala para o Leon Denis, faz a revisão e pode falar que sou eu. É publicado na primeira edição já com o nome dele, né? Porque ele permite, né, que seja revelado, né? Na verdade, se você procurar na internet, a, a biografia do Camilo, lá diz que ele ficou cego através da sífilis e que ele cometeu suicídio, né? Então, descreve, né? Então, não é que a pessoa cometeu suicídio e foi confundido com uma outra causa, né? No caso, a história do Camilo diz que ele morreu de suicídio. Cavernas surgiam de um lado e outro das ruas, que se diriam antes estreitas gargantas entre montanhas abruptas e sombrias e todas numeradas. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade, em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuiriam cabedais suficiente para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. O que era certo, porém, é que tudo ali estava por fazer e que seria bem aquela habitação exata da desgraça. Não se distinguiria terreno, senão pedras, lamaçais ou pântanos, sombras, aguaceiros. Sob os ardores da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que se tal região não fosse um pequeno recôncavo da Lua, existiriam por lá certamente locais muito semelhantes. Internavam-se cada vez mais naquele abismo. Seguíamos, e finalmente no centro de grande praça encharcada, qual um pântano, os cavaleiros fizeram alto. Com eles estacou a multidão. Em meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos a fim de retirar-se. Com efeito, um a um, vimos que se afastavam todos nas curvas tortuosas das vilas lamacentas, abandonando-nos ali. Confusos e aterrorizados, seguimos ao seu encalço, ansiosos por nos afastarmos também, mas foi em vão. As ruelas, as cavernas e os pântanos se sucediam, baralhando-se num labirinto em que nos perdíamos, pois para onde nos dirigíssemos, depararíamos sempre o mesmo cenário e a mesma topografia. Inconcebível terror apossou-se da estranha malta. Por minha vez, não poderia sequer pensar ou refletir, procurando solução para o momento. Sentia-me como que envolvido nos tentáculos de horrível pesadelo, e quanto maiores esforços tentava para racionalmente explicar-me o que se passava, menos compreendia os acontecimentos, e mais apoucado me confessava num assombro esmagador. Ele está relatando todos os sofrimentos que ele está passando, né?
Ele é cego, mas apesar de cego, ele consegue perceber o ambiente através dos sentidos. Então, ele está realmente, né, conduzido por uma cavalaria e largaram eles ali, né? São cavernas. É realmente uma situação muito ruim para todos eles ali, para todos esses suicidas. Esse capítulo ainda vai mais algumas páginas, então a gente não vai conseguir terminar o capítulo hoje, ok? Então a gente vai terminar esse capítulo na próxima semana, ok? Ele vai até a página 35, então está na página 29, então não vai ser possível terminar esse capítulo, né? Então, na semana que vem a gente termina esse capítulo, se der a gente começa o próximo, ok? Perguntas, comentários? Então, ele está dizendo aí tudo o que então a gente tem que entender isso. Existe a lei da ação e reação. Eles estão sofrendo as consequências do ato. A gente está no segundo capítulo. Esse segundo capítulo, que a gente vai terminar a semana que vem, ele finaliza, né, a parte desses sofrimentos mais, né, atrozes dele. Então, aí no capítulo 3, aí já que é chamado de, acho que é Hospital Maria de Nazaré, ele já deve ser recolhido. Então, esses dois primeiros capítulos são a parte mais pesada do livro, né? Então, muitas pessoas acabam lendo o primeiro, vai começa a ler o segundo, aí desiste de ler o livro. Mas todo livro espírita, né? Você tem uma parte do sofrimento, mas não pode ser o livro inteiro sofrido. Você tem que mostrar a esperança, como a pessoa se recupera, né? A mesma coisa, o André Luiz passou alguns anos no nosso lar. O Camilo Botelho passou também um bom tempo nessa região de sofrimento, né? Mas ele vai descrever mais algumas coisas desse local que é a criação mental dele mesmo e dos companheiros, né? Até que, num certo momento, ele se arrepende e ele é recolhido, né, para esse hospital. Tá ok? Então, ó, ele se recupera, ó, ele vai se recuperar, ele vai reencarnar, então, ó, fica tranquilo que ele não vai sofrer o tempo todo, não, né? Nas cenas do próximo capítulo, ele vai sofrer mais um pouquinho, mas depois ele vai se melhorando, ok? Então, aguardem que logo ele vai estar um pouco melhor. Perguntas? Dúvidas? Então, só para animar um pouquinho mais o pessoal, para deixar o pessoal mais curioso, mais excitado, né? Porque quando ele começa a ser atendido lá nesse hospital, lá ele vai encontrar outros amigos, né? Aí que começa a ficar legal. Aí que começa a narrar a vida de cada um. Mas não vou contar, senão perde a graça também, né? Mas fica muito interessante depois. Ok. E quem vai fazer a prece de encerramento hoje? Eu fiz semana passada. Quem é o voluntário de hoje? Na outra semana. O Sandro está ali doidinho para fazer. Então vai, Sandra, pode fazer. Agradecemos ao Pai pelas lições de hoje, as lições da preservação da vida, as lições sobre a preservação daquilo que temos mais sagrado, a dádiva do dia seguinte, a dádiva do bem-querer a si mesmo,
a compreensão de todos os momentos que nos cercam a cada minuto e da forma como aproveitá-los e não aniquilá-los. Agradecemos, Pai, a presença de todos que estiveram aqui envolvidos, a inspiração do dia, as lições, as bênçãos do Senhor por este momento. Muito obrigado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Amém. E pensem sempre Jesus no comando do planeta. Essas pessoas que estão nesse vale do suicida não estão largados. Existem espíritos de muita energia, de muita luz, né? De muita elevação, que estão lá trabalhando por eles, né? Então, o Camilo Castelo Branco, ele só consegue enxergar nesse momento a parte ruim. Mas existe uma grande quantidade de espíritos de grande elevação que estão lá cuidando deles, né? Então, ninguém está abandonado no mundo, seja encarnado ou desencarnado, né? Ele está enxergando a parte ruim, né? Mas os espíritos bondosos estão ali presentes. Boa noite. Prof, é o Camilo Cândido Botelho, não é o Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco, ele é contemporâneo do Camilo Cândido Botelho. Sim, mas no caso, o relato é do Cândido Botelho. Bom, onde vocês escutaram Camilo Castelo Branco, entendam Camilo Cândido Botelho. Entendeu? Tenho dito. Eu vou explicar. Professor nunca é. Professor nunca é. Você conhece a ideia, filho? Só algumas coisas equivocadas. Ele estava jogando só para saber se estavam prestando atenção. Exatamente. Então, boa noite para vocês. Depois, prof.